Capítulo 13. Nesse tempo chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: Pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum, lhes digo eu, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Olhe, hoje faz 3 anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte-a, ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe, no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus dirigiu-se a ela e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Há 6 dias para trabalhar. Venham então nesses dias e sejam curados, e não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Aqui está uma filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos. Será que não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta deixou confusos todos os inimigos de Jesus. E toda a multidão se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia. E Jesus dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e com o que eu poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dela. Jesus disse ainda: Com o que eu poderia comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: Façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer: Nós comíamos e bebíamos diante de ti, e tu ensinavas em nossas praças. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam injustiça. Então haverá aí choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vocês jogados fora. Muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Vejam, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Nesse momento, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus: Deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Vão dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no 3º dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados.
Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Eis que a casa de vocês ficará abandonada. Eu lhes digo, vocês não me verão mais, até que chegue o tempo em que vocês mesmos dirão, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 14. Num dia de sábado aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. Havia um homem hidrópico diante de Jesus. Tomando a palavra, Jesus falou aos especialistas em leis e aos fariseus. A lei permite ou não permite curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e o despediu. Depois disse a eles, se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tiraria logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa, que convidou os dois, venha dizer a você, dê o lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você, amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também ao fariseu que o tinha convidado. Quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão, em troca, convidar você. E isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa disse a Jesus, feliz aquele que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu, um homem deu grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados, venham, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O empregado disse, Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, saia pelas estradas e caminhos e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia, pois eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse, se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se até o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada, nem para a terra, nem para esterco. Por isso é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 15.
Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: "Esse homem acolhe pecadores e come com eles." Então Jesus contou-lhes esta parábola: "Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, será que não deixa as 99 no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, com muita alegria a coloca nos ombros. Chegando em casa, reúne amigos e vizinhos para dizer: Alegrem-se comigo. Eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu lhes declaro: assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, será que não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar a moeda? Quando a encontra, reúne amigas e vizinhas para dizer: Alegrem-se comigo. Eu encontrei a moeda que tinha perdido. E eu lhes declaro: os anjos de Deus sentem a mesma alegria por um só pecador que se converte. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Capítulo 16. Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: O que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: O Senhor vai tirar de mim a administração. E o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: Quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo.
O administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que são amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e caçoavam de Jesus. Então Jesus disse para eles: vocês gostam de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. De fato, o que é importante para os homens é detestável para Deus. A lei e os profetas chegaram até João. Daí para a frente o reino de Deus é anunciado, e cada um se esforça para nele entrar, com violência. É mais fácil desaparecerem o céu e a terra do que cair da lei uma só vírgula. Todo homem que se divorcia da sua mulher e se casa com outra comete adultério, e quem se casa com mulher divorciada do seu marido comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias, e um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos.